famílias acolhedoras, né? Novos horizontes das famílias acolhedoras. Desde que se assumiu a coordenação com a nova gestão do Ministério Público, em junho, esse tema já vinha sido debatido antes. É algo extremamente urgente que nós acordemos para essa forma de acolhimento familiar, algo que nos angustia todos nós, promotores da infância, ou, enfim, todos nós como promotores de justiça, e eu até diria como cidadãos, temos essa angústia de trazer um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de humanidade, quando tudo falta para aquela criança, para aquele adolescente, né? Romper o vínculo já não é algo simples, não é algo fácil, então colocar numa instituição é algo extremo. Por que não apostarmos no modelo da família acolhedora, o modelo que traz um pouco mais de humanidade, que tem inúmeras vantagens, inclusive em relação ao custo-benefício, quando se fala de financiamento. É algo, então, que hoje nós nos propomos a discutir aqui e trazemos uma grande equipe, né? Uma equipe que é formada, assim, primeiro, pela Silvia Tejadas, que é a nossa assessora técnica. A gente um pouco faz o jabá do Cal aqui, né, pessoal? Mas, de fato, a Silvia já tem uma grande experiência, é assistente social, enfim, tem uma grande formação, é a nossa assessora técnica, para a sorte do Centro de Apoio da Infância. E depois, então, na sequência, nós teremos o Renato Moura Tirapelli, promotor de Justiça Santo Ângelo. Olha, é incrível a experiência deste colega querido, um colega de concurso meu. Quando entramos em 2004, não se imaginou, né, que hoje nós estaríamos aqui, né, Renato, nós dois juntos, em 2021, falando sobre isso, e o Renato com essa caminhada que, de fato, enche a todos de orgulho. Então, eu quero muito que vocês prestem atenção no que o Renato construiu lá em Santo Ângelo, e como nós sabemos, nada se constrói sozinho. Então, nós temos a Marla de Lourdes Figueiredo, que é a nossa assistente social também, representando a equipe técnica da execução da família acolhedora. Porque o evento de hoje, pessoal, é um evento prático. Nós estamos em desenvolvimento no Centro de Apoio do projeto Famílias Acolhedoras. Nós temos diversas frentes, então, já como eu disse, não é de hoje que isso vem caminhando, já de antes, com a colega Denise Vilela, já tínhamos um diagnóstico. No início, agora de junho, tivemos um diagnóstico um pouco mais amplo de como que está a questão toda envolvendo as famílias acolhedoras. E agora, então, nós temos uma outra fase atual, que seria tentar conseguir um financiamento com o Estado do Rio Grande do Sul para que apoie os municípios do Rio Grande do Sul, que essa política não seja só custeada pelos municípios e que a política pública de tão grande importância também seja custeada pelo Estado. Mas hoje a ideia é que vocês entendam um pouco da prática do Famílias Acolhedoras, né? O que isso, afinal de contas, é, como é que é feito, o que eu posso fazer, e apresentar, então, essa centelha de curiosidade para quem se interessar sobre o tema, porque, de fato, é muito bonito, né? Então, de imediato, eu passo a palavra para a nossa querida Silvia Tejadas, que vai fazer a apresentação do projeto, e depois, então, a Silvia vai dar sequência ao nosso evento. Então, Silvia, boa sorte, contamos contigo aí. Muito obrigada. Obrigada, bom dia, doutora Luciana, doutora Marta, querido doutor Tirapelli, a colega Marta de Santo Ângelo, a todos que nos escutam. Vou pedir para as colegas do CEAF colocarem a apresentação aqui. Mas, enquanto isso, dizer do prazer de poder estar aqui nesse momento, compartilhando um pouco daquilo que o Centro de Apoio vem discutindo, construindo com relação aos serviços de acolhimento familiar aqui no estado do Rio Grande do Sul, e também compartilhar algumas construções que foram feitas no grupo de trabalho que discutiu esse tema no Ministério Público, que teve seus trabalhos concluídos em julho desse ano, mas que deixou um legado de algumas diretrizes para o trabalho institucional nesse sentido. Então, primeiro, falando um pouco do projeto que o Centro de Apoio vem desenhando para contribuir no sentido de uma expansão maior do serviço de acolhimento familiar. Nós sabemos, né, da previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir da Lei 12.010, com relação a essa priorização, digamos assim, do acolhimento em serviço de acolhimento familiar, ao invés de somente no acolhimento institucional, quando houver necessidade da excepcionalidade dessa medida.
e também das suas previsões no campo da política pública de assistência social, né, no campo do SUAS, nas tipificações dos serviços socioassistenciais, ou seja, esse é um serviço que está consolidado e inserido nessa política pública. Mas, ao mesmo tempo, nós temos visto do quanto ainda é tímido o desenvolvimento do serviço de acolhimento e famílias acolhedoras aqui no estado do Rio Grande do Sul. E até nós trouxemos aqui alguns dados para ilustrar isso. Né? Nós temos aqui dos 497 municípios do estado, temos em torno de 6% com lei que prevê a implantação desse serviço e 4% com o serviço implantado. Vejam que existe aí um gap entre ter a legislação e, de fato, ter o serviço efetivado com todas as suas necessidades. E, ao mesmo tempo, 176 famílias cadastradas com 122 acolhidos. Vejam que é um número bastante tímido comparativamente aos serviços de acolhimento institucional. Porém, se nós olhamos o quadro ao lado, né, os dados do SUAS, do Censo SUAS, nós vamos ver os últimos dados do Censo SUAS. O estado do Paraná, por exemplo, com 21% de municípios aí com serviços desse porte, desse tipo, e Santa Catarina com 20%. Então, isso nos acende uma luz vermelha no sentido de que há um alerta para que possamos trabalhar coletivamente, de modo muito articulado com a política pública, no sentido de criar as condições para a efetivação dos serviços de acolhimento familiar no estado do Rio Grande do Sul. Então, o Centro de Apoio veio fazendo levantamentos nesse sentido, né, o último deles, inclusive, agora em julho, junto aos promotores de justiça, para calibrar, alinhar o dado de realidade que nós temos, e os dados que foram levantados, eles são bastante coincidentes com os do Censo SUAS. Então, de fato, nós temos uma realidade aí que inspira o nosso movimento. E para isso há uma necessidade de sensibilização dos gestores públicos, tanto no âmbito da gestão municipal quanto da estadual, no sentido do financiamento, né, e da efetivação desse serviço. Então, é por isso que o Centro de Apoio vem desenhando esse projeto, que tem por objetivo, então, contribuir de modo cooperativo e intersetorial, porque o Ministério Público, nesse campo, vai atuar no fomento da política pública, para que se possa, de fato, contribuir para a ampliação desses serviços de acolhimento de famílias acolhedoras nos municípios do estado, com uma alternativa ao serviço de acolhimento institucional, onde for viável, né, e em consonância com a realidade dos territórios. Isso é bastante importante, é inclusive um pressuposto da política de assistência. Em termos de objetivos específicos desse projeto, o primeiro deles é que nós possamos estar sempre acompanhando, conhecendo e monitorando a realidade do Estado com relação a esse serviço, promover espaços, né, de formação sobre esse tema, e esse nosso encontro dialoga com esse movimento, né, sensibilizar o poder público estadual com relação ao apoio técnico e financeiro aos municípios. A gente sabe aí do financiamento federal que nós não temos hoje, no momento, nada novo com relação à expansão de serviços de acolhimento. Tivemos alguns anos atrás para reordenamento de serviços, no momento não temos, então da importância de haver o cofinanciamento aos municípios para que de fato se possa lidar com essa realidade, inclusive porque no último levantamento feito pelo Centro de Apoio, diversos promotores de justiça pontuaram a dificuldade em termos orçamentários dos municípios. E também se trabalha com uma linha da possibilidade de fomento aos serviços em consórcio, dentro da política de assistência, que seria talvez uma alternativa interessante para municípios de pequeno porte.
O projeto está alinhado às perspectivas do Conselho Nacional do Ministério Público e do próprio Ministério Público aqui do Estado, com relação ao planejamento estratégico da instituição, e inclusive no campo do CNMP há uma recomendação específica sobre esse tema do ano de 2021. Como é um projeto de fomento, ele exige uma articulação importante da instituição, tanto no âmbito interno quanto externo. Então, aqui os nossos parceiros internos, né, o Centro de Apoio, o CEAF, as promotorias especializadas de entrância inicial, e também os parceiros externos, que envolve desde a Secretaria de Estado, o Departamento de Assistência Social, FAMURS, Poder Judiciário, enfim, para que possamos avançar nesse campo. As fases aqui do projeto, algumas já em execução, né, como o conhecimento da realidade, o mapeamento do ente estadual, nós já começamos algumas interlocuções nesse sentido, né, a realização de encontros de formação, esse faz parte disso. Então, a ideia é poder trabalhar esse projeto ao longo de todo o próximo ano, né, com ações direcionadas ao governo do Estado, às próprias promotorias de justiça e ao conjunto da rede intersetorial. Aqui os processos de monitoramento e avaliação, tanto avaliando o nosso processo, se nós efetivamos aquilo que estamos nos propondo em termos das ações, e também do impacto, né? Ou seja, daquilo que nós vamos conseguir avançar na ampliação dos nossos percentuais em termos de implementação de serviços de acolhimento em famílias acolhedoras. E aqui gostaríamos de resgatar algumas das diretrizes que foram trabalhadas pelo grupo de trabalho composto por promotores de justiça, o Centro de Apoio da Infância, né, que concluiu seus trabalhos no primeiro semestre desse ano e que delineou algumas diretrizes que podem servir de suporte e apoio, especialmente às promotorias de justiça, com relação ao trabalho nesse campo, né? Esse material ele está consolidado, vocês podem ter acesso, é um caderno que está bastante explicativo, inclusive o doutor Renato, né, participou desse momento de estudo e discussão. Então, uma primeira diretriz que o caderno traz é a necessidade de um processo de planejamento para a implementação do serviço de acolhimento em famílias acolhedoras, inicialmente com a constituição de um grupo de trabalho para planejamento da implantação, reunindo os atores da política de assistência social, proteção social básica, média e alta, educação, saúde, conselhos tutelares, conselhos municipais dos direitos da criança, conselho de assistência, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, ou seja, os atores do sistema de justiça e do sistema de garantia de direitos, para que se possa planejar conjuntamente, porque ele é um serviço que exige, a Marla e o doutor Renato vão pontuar isso, um processo de sensibilização da sociedade, da comunidade, de todos os atores do próprio sistema. Segundo passo, um diagnóstico local, ou seja, qual é a demanda para serviço de acolhimento, isso é fundamental, porque se não há uma demanda nesse sentido, tanto melhor, vamos investir nos CREAS, no trabalho dos CRAS, na prevenção, né? Então, é necessário fazer uma avaliação da demanda para esse tipo de serviço, porque é um serviço da alta complexidade. E a realização de um planejamento, então se enumerou todos os processos do planejamento, desde definição de objetivos, metodologia, estratégias, recursos humanos, infraestrutura, recursos orçamentários, avaliação e monitoramento. Porque sem planejamento não há implementação da política pública, né? Aí nós tentamos construir uma casa sem os alicerces, então essa seria uma primeira etapa do processo de implantação, que é o processo de sensibilização e planejamento. A segunda diretriz vai no sentido de que o serviço de acolhimento em famílias acolhedoras é um serviço
da política pública de assistência social, ele precisa ser assumido e implementado por esta política. Ele está no campo da proteção social especial de alta complexidade, então ele é da alçada dessa política que vai precisar fazer todo o processo de gerenciamento, acompanhamento, supervisão e financiamento do serviço. Precisa estar previsto nas peças orçamentárias, né, no plano plurianual, na lei orgânica anual, na LDO, no plano municipal de assistência social, ele tem que estar presente nos instrumentos de planejamento da gestão pública, para que ele possa, então, né, contar com o financiamento, supervisão e acompanhamento. Inclusive, se a opção municipal for de implementar por meio de uma parceria, eventualmente com uma organização da sociedade civil, a gestão pública da assistência ela precisa ser extremamente ativa dentro desse processo. E ainda ele requer uma legislação municipal, mesmo estando previsto nas peças orçamentárias e no plano municipal, porque ele requer repasse de recursos às famílias que vão acolher as crianças para a manutenção dessas crianças no serviço de acolhimento, e isso, portanto, necessita de regulamentação específica em lei. Quanto à infraestrutura do serviço de acolhimento, é importante que nós tenhamos claro que ele é um serviço que não requer cuidadores, mas ele tem uma centralidade na necessidade da equipe técnica e coordenadora do serviço. Eu diria, depois a Marla vai nos contar muito sobre isso, que a equipe é a alma desse trabalho, porque essa equipe que é formada pela dupla psicossocial, um psicólogo e um assistente social, com previsão de 30 horas semanais para cada 15 famílias acolhedoras e 15 famílias de origem, é uma equipe mínima para conduzir esses trabalhos, que são trabalhos extremamente delicados e sensíveis, já que esse serviço ele implica no acolhimento, na colocação dessa família em caráter provisório de uma outra família, portanto, no campo da esfera privada, né, que acaba, né, prestando um serviço para a esfera pública. Então, ele tem essa delicadeza. A necessidade de capacitação inicial e continuada desta equipe técnica e da coordenação do serviço, a infraestrutura para o desenvolvimento dos trabalhos, que implica em sala para atividade técnica e administrativa, o mobiliário e material de apoio, como internet, computador, telefone, veículo para as visitas às famílias de origem, visitas às famílias acolhedoras, para fazer esse trabalho de articulação, de retomada de vínculos e de suporte às famílias acolhedoras. E o repasse financeiro às famílias, tudo que se vem discutindo no país hoje com relação a esse serviço é da importância, sim, desse subsídio, que em geral é em torno de um salário mínimo nacional por acolhido. Alguns municípios trabalham, inclusive, com outros subsídios relacionados a enxoval, material escolar, a outras necessidades, para que essas famílias que acolhem possam prover a subsistência, a manutenção dessa criança no período do acolhimento. A diretriz 4 se refere à metodologia do serviço, que possui 3 grandes frentes: a captação de famílias, a seleção de famílias e a capacitação inicial e continuada das famílias acolhedoras, né? Essas etapas são conduzidas pela coordenação técnica e equipe técnica do serviço, em consonância com o sistema de justiça, em articulação, né? O serviço, ele trabalha como todo acolhimento, com a faixa etária para acolhidos de 0 a 18 anos, né? O número de acolhidos indicado, em geral, é de 1 ou mais, visando não separar os grupos de irmãos, que é uma prerrogativa e básica dos serviços de acolhimento desde a vigência do Estatuto, né? Podendo ainda ser avaliadas outras opções e possibilidades pela equipe técnica. E a captação das famílias, diríamos, e no nosso grupo de estudo discutimos muito sobre isso, que é a fase mais sensível
talvez, da implementação do serviço, porque envolve a sensibilização da comunidade, ela precisa ser feita em larga escala, né? Muitas vezes em programas de rádio, TV, em organizações da sociedade civil, ela nasce já de uma mobilização da comunidade para poder pensar a sua participação dentro dos cuidados da infância. O processo de seleção é extremamente importante, porque nem todos aqueles que se candidatam vão ter, muitas vezes, aquelas condições, habilidades, né, e motivações adequadas para esse tipo de serviço. Então, isso é uma etapa bastante sensível da implantação, que é selecionar essas famílias, né, a partir de documentações, cadastros, avaliação técnica, para que elas sejam habilitadas junto ao Poder Judiciário para execução deste programa, porque elas terão essa guarda dessa criança no período em que estiverem com ela. E a capacitação das famílias acolhedoras, tanto na sua chegada no programa, capacitação inicial, quanto continuada, no sentido de poder oferecer os subsídios necessários para o trabalho no cotidiano, nas situações que acontecem no mundo real, diante de uma criança real, de uma criança não idealizada, mas daquela que vai necessitar desses cuidados, uma criança ou um adolescente. E a metodologia das estratégias de acompanhamento, né, que é essencial, como já foi dito, feita pela equipe coordenação, que se dirige tanto às famílias acolhedoras, aos acolhidos e às famílias de origem, né, para que esse serviço tenha a qualidade necessária e se atenda à excepcionalidade e brevidade da medida protetiva. Um outro ponto muito importante nessa estratégia é a integração orgânica do serviço à rede intersetorial, ou seja, como todo serviço de acolhimento, ele precisa estar integrado à política de educação, aos outros serviços da assistência, à saúde, tanto para a retaguarda das famílias de origem e acolhedoras, quanto dos acolhidos. A implementação do PIA nos mesmos moldes do serviço de acolhimento, que vai ser o instrumento que vai tecer o caminho desse atendimento que vai ser feito a esses acolhidos e às suas famílias dentro dessas perspectivas já postas aí pelo Estatuto. E, por fim, nesse documento geral que foi construído com diretrizes, né, se traz uma avaliação que é muito pautada. Nós fizemos vários estudos, entrevistas com promotores de justiça e equipes dentro do grupo de estudo e vimos do quanto o serviço de acolhimento ele tem uma potencialidade, quando se realiza nas famílias acolhedoras, a trazer maiores benefícios às crianças e adolescentes acolhidos com relação a uma vivência mais individualizada, de maiores cuidados, uma vivência de fato familiar, ser comparado ao acolhimento institucional. Também se referendou da importância de se seguir todas essas diretrizes e etapas, porque ele, ao mesmo tempo que tem essa potencialidade, é um serviço bastante sensível. Então, é preciso que se tenha, né, de fato, uma rede sensibilizada, todos os dispositivos necessários, né, para esse serviço, a sua estruturação no campo da assistência social, a sensibilização da sociedade, e por isso se conclui pela pertinência do investimento do Ministério Público na sua implantação. Então, assim, em linhas muito gerais, seria essa a caminhada que o Centro de Apoio veio fazendo, no sentido de subsidiar e enxergar uma trajetória onde se possa contribuir para que os municípios tenham condições mais adequadas para a implementação desse serviço. E aí eu passo a palavra de imediato para o doutor Renato Tirapelli, que está à frente na interlocução de uma das experiências mais longevas de serviço de acolhimento familiar aqui no Estado. Então, ele tem muito a nos contar, né, doutor Renato? Bom dia, doutora Luciana, coordenadora do Centro de Apoio, querida colega do concurso de 2004. Bom dia, Silvia, nossa assistente social tão dedicada e requisitada por todos, né?
muito valiosa para a nossa instituição. Bom dia, Marla, assistente social técnica do Serviço de Acolhimento Familiar de Santo Ângelo, desde o início desse serviço. Bom dia, colegas e todos aqueles que, de uma forma ou outra, estão assistindo essa nossa conversa, né? Eu estava te ouvindo falar, Silvia, sobre as estatísticas, o percentual do programa de acolhimento familiar aqui no estado e a timidez ainda da implantação do acolhimento familiar, e em algum aspecto eu acho que se justifica pelo fato dessa medida de proteção, embora previsto nas normas da assistência social desde 2004, reafirmada no Plano de Proteção Nacional da Criança e Adolescente em 2006, embora essa previsão no Estatuto da Criança e Adolescente ele só foi previsto em 2009, né? E nós devemos lembrar que o ECA é de 1990. Então, 19 anos depois, houve a previsão do acolhimento familiar. Desde então, nós sempre trabalhamos com o abrigo, porque o ECA previu o abrigo, né? E a nomenclatura do acolhimento institucional também foi em 2009. Mas, na prática, né, é o abrigo, o acolhimento institucional. Então, nós temos aí 11, 12 anos de previsão do acolhimento familiar e talvez isso justifique, em alguma medida, né, que ainda seja incipiente, né, por conta do desconhecimento, por conta da prática, da cultura, né, que nós temos, todos nós, do acolhimento institucional, dos abrigos, né, das inspeções nos abrigos, de como é a dinâmica da criança e adolescente dentro de um abrigo. Então, talvez isso seja uma compreensão e nos mostra que nós temos muito ainda a avançar, um grande espaço para avançar no que diz respeito ao acolhimento familiar. E dessa forma, eu quero fazer um reconhecimento ao CEAF, a doutora Marta abriu o evento, por ter dado esse espaço ao acolhimento familiar e parabenizar nesse sentido a colega Luciana por essa iniciativa, né, de mostrar, apresentar o acolhimento familiar, criar esse grupo, e nós temos hoje toda essa estatística, eu desconhecia, né, trabalhada por esse grupo e agora externada pela Silvia, que é muito importante. O Ministério Público, nesse cenário, Luciana, eu imagino que ele deve ser mesmo um protagonista do acolhimento familiar, deve ter uma proatividade, né, porque a história do acolhimento familiar, pelo menos aqui em Santo Ângelo, ela mostra que o envolvimento do sistema judicial, do sistema de justiça, vamos dizer assim, o Ministério Público e o Poder Judiciário, foi fundamental para que nós conseguíssemos concretizar o acolhimento familiar em Santo Ângelo, né? Se não houver esse envolvimento, fica muito mais difícil nós superarmos todas essas etapas, esse passo a passo que a Silvia há pouco nos trouxe, né? E dentre eles o convencimento dos gestores, enfim, existe um caminho a ser trilhado. Nós temos uma experiência aqui desde 2012 e talvez por isso a Luciana tenha me convidado, porque eu sei que há colegas muito, muito capazes, técnicos muito capazes e com bastante aprofundado conhecimento sobre o acolhimento familiar, né? Eu imagino que a Luciana tenha me convidado só por essa razão, porque nós temos um acolhimento aqui talvez seja o mais antigo do Estado, né? Mas existem muitos colegas e muitos técnicos com bastante conhecimento nessa área e bastante riqueza de abordagens que possam nos trazer. Bom, eu, como eu disse no início, o acolhimento familiar de 2009, eu desconhecia o acolhimento familiar. Eu trabalhei 10 anos na área civil, na área criminal, pouco na área da infância e juventude, em substituições, enfim. Trabalhava com acolhimento institucional, inspeções em acolhimento institucional. Desconhecia totalmente, somente quando eu vim para Santo Ângelo, isso foi em 2015, 2016, é que eu soube que existia aqui o acolhimento familiar e, de certa forma, me causou surpresa e fiquei um pouco apreensivo, né? Desconhecia o que é o acolhimento familiar, será que isso é bom mesmo? E aí comecei a me apropriar de algumas matérias, de alguns estudos, mas não conhecia, não tinha sido apresentado, né? Os manuais nos dizem muito sobre essas políticas, sobre esses equipamentos,
mas na prática eles não nos apresentam, né? E a prática que nos apresenta o serviço. E eu fui apresentado a esse serviço quando tive na primeira audiência concentrada de acolhimento familiar, onde eu também já tive a oportunidade de conhecer a Marla, né? E aí eu pude ver o que é o acolhimento familiar. E não precisou mais de uma tarde de audiência concentrada para que eu me convencesse do acerto da medida aqui de Santo Ângelo. A lei de Santo Ângelo, a lei municipal, é de 2012, a primeira lei. Nós temos uma atualização dessa lei, a Marla pode me corrigir, 2018, 2019, né? Porque toda a trajetória nos mostrou que nós precisávamos avançar e aperfeiçoar alguns aspectos, então nós temos uma nova legislação. Mas a primeira foi em 2012, e logo foi implantado o acolhimento familiar aqui. Até então, muito incipiente, né? Nós não tínhamos toda essa equipe prevista pelas normas de orientação da matéria que há pouco a Silvia falou, né? O acolhimento familiar aqui, ele trabalhava com uma assistente social, uma psicóloga e uma coordenadora que não tinham regime de dedicação exclusiva, né? Compartilhavam as horas com os outros serviços no CREAS, com os serviços no CRAS, mas ainda assim se dedicavam ao acolhimento familiar. E eu repito, a Marla era uma delas, né? Então evoluiu muito esse serviço nesse sentido. Hoje nós temos aqui uma equipe do acolhimento familiar que conta com 2 psicólogas, com 2 assistentes sociais, uma psicopedagoga, uma coordenadora, o regime de dedicação exclusiva. Nós conseguimos, com a parceria de outros órgãos, né, um veículo próprio dedicado ao serviço de acolhimento familiar, um motorista também dedicado ao serviço de acolhimento familiar para as visitas, né, porque é um serviço de alta complexidade. A equipe técnica, na verdade, que é o coração do acolhimento familiar, e tudo que eu vou dizer aqui tem por trás o suporte da equipe técnica, né? A equipe técnica, que é o alicerce do acolhimento familiar, é o eixo principal do acolhimento familiar, né? Então, hoje nós temos essa equipe consolidada, né? Além da equipe consolidada, nós temos um gestor convencido, e desde 2012, então não é somente essa gestão, todos aqueles que passaram, né, foram mantendo o acolhimento familiar, que é muito importante no seu curso, que tenha a parceria contínua do Ministério Público e do Poder Judiciário, né, para que não haja retrocessos, para que nós sempre possamos avançar no que diz respeito à manutenção de toda essa equipe, de toda essa infraestrutura. Hoje nós temos uma sede própria do acolhimento familiar, e porque a rede de serviços também seja convencida do acerto do acolhimento familiar, né? E isso, nesse passo a passo que a Silvia há pouco nos apresentou, eu posso incluir aí também o convencimento da rede dos serviços, da rede protetiva, né? Porque a nossa trajetória mostrou que também, em alguma medida, havia resistências, algumas pontas de resistência, que aos poucos conhecendo o serviço, e eu acho que a resistência era muito mais por desconhecer o serviço e por estar habituado ao acolhimento institucional, mas que aos poucos essa resistência foi reduzindo, né? E nós fomos conseguindo fazer com que todos abraçassem o acolhimento familiar. Então, hoje essa é a estrutura hoje do acolhimento familiar de Santo Ângelo. E não foi fácil, Silvia, conseguirmos chegar a isso. Eu não estava aqui no início do acolhimento familiar. Eu peguei a prática inicial, mas a conformação inicial não passou pelas minhas mãos, né? Passou pelas mãos da minha colega, a colega Paula Mora, pelo juiz da infância, que até hoje é o titular do juizado da infância, o doutor Luiz Carlos. Passou pelas mãos deles, principalmente, extremamente dedicados e convencidos do acerto do acolhimento familiar. Como a Silvia disse, peregrinaram em órgãos de imprensa, em feiras aqui nos municípios, saíram na rua, né? A Marla também saíram à rua para conseguir mostrar o acolhimento familiar
e captar famílias para o acolhimento familiar, o que é uma ponta extremamente delicada e difícil, né? Nós temos muitas vezes todo esse planejamento do município para o acolhimento familiar, toda a previsão orçamentária para o acolhimento familiar, mas daqui a pouco nós não temos famílias dispostas a acolher. Esse é um trabalho desgastante, é um trabalho contínuo, um trabalho necessário não só na captação, mas na preparação dessas famílias e na capacitação contínua dessas famílias para que elas estejam aptas para o acolhimento, que todos nós que trabalhamos na infância sabemos que não escolhe dia, não escolhe hora, não escolhe o perfil que haverá o acolhimento, mas as famílias e a equipe têm que estar bem preparadas, né? Também nesse sentido, em toda essa trajetória, foi instituído um sistema de plantão da equipe técnica, que nós não tínhamos no início, que entendemos necessário até para que as famílias que estão acolhendo se sintam amparadas, se sintam seguras, para que em qualquer momento, né, em grau de dificuldade que não consigam superar, tenham, então, o apoio do serviço de acolhimento familiar. Então, não foi fácil, realmente, concretizar o acolhimento familiar, e hoje nós temos esse acolhimento familiar em Santo Ângelo bem consistente, solidificado, né? A realidade hoje de Santo Ângelo, nós temos em torno de 45, 46 entre crianças e adolescentes em acolhimentos, e desses, praticamente, ou próximo disso, 75% estão em acolhimento familiar, né? O que é um dado bastante significativo, né, para a cidade de Santo Ângelo, né? E o que eu vi, enfim, no acolhimento familiar, que tanto me faz assim ser um entusiasta dessa modalidade? A individualização, o olhar individualizado, o afeto próximo, o carinho, aquelas coisas aqueles detalhes da família, que parecem tão pequenos, mas que fazem tanta diferença, né? Em linha de comparação, o acolhimento institucional, e nós temos bons acolhimentos institucionais, necessários acolhimentos institucionais, com equipes muito boas e tão dedicadas quanto o acolhimento familiar, eu não tenho dúvida, e sou testemunha do acolhimento de Santo Ângelo. Mas, fazendo uma linha de comparação, é muito difícil uma casa lar, por exemplo, que acolhe 8 crianças e adolescentes com diversos perfis, um bebê, um adolescente, uma criança com todas as suas subjetividades, é extremamente delicado uma preparação para que pais sociais consigam se dedicar integralmente, né, para a resolução de todas essas subjetividades trazidas por diferentes cidades, né, diferentes violações que sofreram. É muito difícil os pais sociais conseguirem isso, ou num abrigo, né, num sistema de monitoria, que os monitores, num abrigo com 20, com 10, com 15, com tanta diferença, consigam dar um suporte individualizado. Então, em linha de comparação, fica muito fácil, para mim, pelo menos, visualizar que o acolhimento familiar ele realmente traz frutos bastante positivos e superiores, né, justamente pelo atendimento individualizado. E o que eu percebi? E todos aqueles que têm acolhimento familiar e fazem as audiências concentradas, eu imagino que possam compartilhar a mesma experiência. Nós estamos numa audiência concentrada e entram as famílias carregando os bebês no colo, os adolescentes, as crianças, como se fossem famílias mesmo, numa dinâmica familiar. O que todos nós queremos para nós é termos famílias saudáveis, que os nossos filhos vivam em famílias com essa natureza. A base é isso, é o que nós queremos para nós. E quando nós colocamos uma criança ou um adolescente alijado da sua família de origem, nada mais natural do que queiramos que ele permaneça, ainda assim, apesar de afastado da sua família de origem temporariamente, que ele permaneça numa dinâmica familiar. Bom, e aí, conversando com vários acolhedores, o que se percebe, Silvia, Luciana,
é aquele olhar diferenciado, é o acolhedor olhando o caderno da criança ou do adolescente. Ele abre o caderno, ele está vendo se a criança ou adolescente foi bem na matemática, foi bem na história, o que está acontecendo na escola, né? Ele liga para a professora entra em contato, nós temos uma psicopedagoga que faz essa articulação, né? Questões que até então, antes de eu ser apresentado, me pareciam tão distantes, mas eu vejo que são tão próximas e necessárias. Questões de higiene, né? Extremamente delicadas, e que os acolhedores, aquelas famílias que têm um olhar individual, percebem, né? E educam nesse sentido, e cuidam nesse sentido, aquele cuidado especializado, individualizado. Essas famílias, elas têm filhos. Então, as crianças, quando elas estão em família acolhedora, muitas vezes elas convivem com essas crianças que são, entre aspas, os irmãos naquele momento. Então, todo esse atendimento individualizado, ele faz a diferença. Na questão de saúde, quantas vezes nós tivemos aqui, Marla, bebês frutos de uma gestação conturbada, né, que exigiam cuidados especiais? Como faríamos isso num acolhimento institucional? Bebês que têm que, a noite inteira, serem acompanhados, fazer a bombinha, dar a medicação, fazer uma higiene. Como nós faríamos isso num abrigo? Numa casa lar? Como isso aconteceria? Né? Então, nós vemos ali o depoimento das famílias acolhedoras nessas audiências concentradas nesse sentido, né? De acordar à noite, de pegar a criança, de embalar a criança, do carinho, do afeto. E por menor, às vezes, que seja o tempo que a criança ou adolescente permaneça na família acolhedora, porque a ideia é a preservação do vínculo no primeiro momento com a família de origem, né? A ideia é essa, então nós temos que trabalhar com a família acolhedora, e a equipe também tem que trabalhar com a família de origem para que essa família se reestruture para que receba, num outro momento, o seu filho de volta, né? Por mais, então, que seja breve esse acolhimento familiar, ele pode fazer a diferença. Quantas e quantas vezes nós ouvimos assim que os maus tratos, eles marcam as crianças e os adolescentes, e de fato marcam, tanto que, na sequência, nós percebemos a reprodução desses maus tratos na vida adulta, né, e na própria adolescência. Mas os bons tratos também marcam, e também fazem com que essas crianças e adolescentes possam reproduzir aquela convivência no acolhimento familiar quando saem do acolhimento familiar. Então, todos esses frutos, todo esse carinho, todo esse afeto, ele dignifica o acolhimento familiar. Ele faz toda a diferença. Então, eu não vejo, assim, dado negativo no acolhimento familiar. Eu vejo desafios. Nós não estamos prontos. Nós temos muitos desafios, muitos avanços, enfrentamos muitos problemas no acolhimento familiar também, né? Mas isso nos fez amadurecer. A equipe está amadurecida para enfrentar esses desafios complexos, como também enfrentamos em outras modalidades, em outros equipamentos da infância e juventude, né? Mas esses desafios, eles precisam ser enfrentados para que o programa evolua de uma maneira sólida. Então, eu não vejo dados negativos, eu vejo desafios e muitos pontos positivos. O apego, que lá no início era questionado, mas o apego, como é que faz? Aí a família acolhe, a família tem todo aquele carinho, e depois a criança tem que voltar para a família de origem ou vai para uma adoção. Como é que essa criança vai reagir? Eu nunca vi o apego como um dado negativo e nem um problema. Problema nenhum. Nós não podemos falar em acolhimento familiar ou mesmo institucional sem carinho, afeto e apego. Nós temos necessariamente que exigir esse apego. Nós vivemos a nossa vida de apegos e desapegos. Eu não me aventuro, porque não sou psicólogo, a dizer exatamente como funciona. Mas a minha experiência como promotor de justiça, que nós temos aqui, me fez perceber que a criança, quando ela sai da família acolhedora, seja para uma adoção, que fica muito mais facilitada se elas tiverem um acolhimento familiar, ou retorno para a família de origem, é muito mais fácil para ela se habituar novamente do que para o adulto. O que eu percebo é que o rompimento de vínculo, ele se torna,
quem sofre mais é o acolhedor. A criança sofre num primeiro momento e ela se habitua muito mais fácil, tanto na nova família que a está adotando, ou no retorno à família de origem, porque é a família dela e ela gosta da família dela, ela quer a família dela. Então, eu não vejo grande problema nesse apego e nesse desapego. Eu vejo um dado positivo. E outro dado positivo, extremamente importante do acolhimento familiar, é que quando ele se encerra como medida protetiva, na prática nem sempre isso ocorre. O que eu quero dizer com isso? Uma das primeiras acolhedoras de Santo Ângelo, a Mara é uma testemunha disso, era uma pediatra que acolheu um bebê. E depois do acolhimento, esse bebê foi para uma família, foi para uma adoção, e essa pediatra passou a ser a pediatra do bebê. Nós tivemos aqui também profissionais liberais que acolheram grupos de irmãos que foram para a adoção e que até hoje acompanham e proporcionam vários recursos para essas crianças e que convivem com os pais dessas crianças. Muitas crianças e adolescentes que saem do acolhimento familiar retornam para suas famílias de origem, não necessariamente perdem o vínculo com a família que acolheu. Ao contrário, muitas vezes a família que acolheu continua por um período dando um suporte. É mais um dado positivo porque criam-se vínculos. E a família de origem, ela passa a perceber, em determinados casos, não em todos, mas em determinados casos, que a família que acolheu é um apoio, é uma orientação, é um referencial. Então, o que eu percebo assim é que todo esse conjunto de carinho e de afeto que desperta muito as potencialidades e reforça as potencialidades de muitos adolescentes quando estão na família acolhedora, né? Essas potencialidades que às vezes estão esquecidas, estão adormecidas, são despertadas no acolhimento familiar, né? Então, o que eu vejo é que tudo isso, todo esse cenário, esse conjunto de ações que envolve fundamentalmente apego, carinho e afeto, ele só proporciona dados positivos. E os desafios, aos poucos, vão sendo colocados à nossa frente e vão sendo enfrentados. O apego, ele também ocorre, vamos lembrarmos, no acolhimento institucional. Os pais sociais também se apegam. Os coordenadores, os membros das equipes técnicas também se apegam. E também existe um rompimento do vínculo ali adiante. Então, não vejo nenhum tipo de complicador no apego e vejo dados muito positivos. Mas, assim, esse seria mais um depoimento, né, meu sobre o que eu percebi desde que eu fui apresentado para o acolhimento familiar. Né? E, como eu disse, o coração desse acolhimento é a equipe técnica. Né? E, a partir daí, então, Marlon, eu vou me socorrer de ti, para que também preste o teu depoimento, enfim, da tua trajetória no acolhimento familiar e o que tu percebe nos ganhos de crianças e adolescentes. Marla, deixa eu só, antes de tu pegar a palavra, eu queria, assim, eu estou quebrando um pouco o protocolo, eu sei, era para um passar para o outro, mas, assim, eu imagino que todos que estejam nos vendo agora entendem por que o Renato está aqui. Né? Ele foi muito modesto no início, mas Renato, quem não se emociona com o teu relato é porque já morreu faz tempo, né? É lindo de ver. A gente sai, eu já estou pensando assim, quem sabe eu viro uma família acolhedora também. Sabe? Então, é isso que a gente precisa. Eu queria, então, assim, te agradecer de verdade. Eu vou agradecer depois todo mundo, mas que bom te ter nos quadros, que bom que tu decidiu. A gente sabe que o Renato é uma pessoa muito sóbria, muito reservada, mas decidiu se expor aqui, conversar conosco. Eu tenho certeza que vai tocar o coração de muita gente. Então, Marla, querida, agora tu segue com esse depoimento, mas eu tinha que falar com o meu colega, que de fato foi muito bonito, muito, muito bonito. Tá? Parabéns. Marla, por favor. Então, bom dia a todos. Bom dia, doutora Luciana, doutora Renata, colega Silvia. Então, é um prazer, né, estar aqui representando o acolhimento familiar de Santo Ângelo. A gente espera que atinja a expectativa de vocês. Já nos colocamos à disposição também
dos municípios que quiserem entrar em contato, nos visitar, conhecer como é que funciona o nosso serviço aqui em Santo Ângelo, a gente se coloca à disposição. Então, eu vou iniciar colocando um pouco a trajetória do serviço aqui em Santo Ângelo, que nesse ano, então, ele completou 9 anos. O doutor Renato já falou um pouquinho, né, do histórico, um pouco da evolução, né, mas então a implantação se deu mobilização, né, governo municipal, né, o Juizado da Infância, o Ministério Público, a nossa rede protetiva, inicialmente um grupo, né, aqui de Santo Ângelo visitou o município de São Bento, Santa Catarina, que lá já viu o serviço implantado, né, para saber como é que funcionava. Depois disso foi criado, então, um projeto técnico, né, do serviço, né, aí posteriormente a nossa lei, a Lei 3.625, de 22 de maio, né, e depois tendo tudo isso, né, iniciou-se a divulgação, então, do serviço, com panfletagens, brique na praça, jornal, televisão, rádio, né, visitas em comunidades, né, então começou a sensibilização aqui da sociedade de Santo Ângelo. Inicialmente, então, o serviço funcionava junto ao CREAS, a equipe era compartilhada, era a equipe do CREAS, né, que iniciou fazendo a habilitação, cadastramento das famílias acolhedoras. Posteriormente, em novembro, então, aconteceu o nosso primeiro acolhimento aqui, foi de um bebê naquela época. Os acolhimentos, inicialmente, aqui em Santo Ângelo, começou, as crianças, elas vinham de um acolhimento institucional. Quando havia as audiências concentradas, né, do acolhimento institucional, né, o judiciário, né, o doutor Luiz Carlos, avaliava cada caso e encaminhava, então, a sugestão para nós inserir nas nossas famílias acolhedoras. Né, conforme o perfil da criança, a gente tinha o perfil das famílias, e então nós entrávamos em contato com o acolhimento institucional, tinha uma adaptação, né, fazia aproximações, passava o final de semana, quando a gente via que estava tudo ok, a gente encaminhava o ofício para oficializar, então, esse acolhimento. Já no próximo ano da implantação do programa, em 2013, a gente teve 11 novos acolhimentos, 7 famílias acolhedoras. Então, nesse sentido, se a necessidade, não tinha mais como ser a equipe do CREAS, de ter uma equipe exclusiva, né? Nessa época, então, era uma assistente social, uma psicóloga e uma pedagoga. Posteriormente, no ano de 2014, a gente teve uma alteração no artigo 6º, né, que foi proposto pelo doutor Renato, que era da comarca de Santo Ângelo. Então, assim, famílias da comarca de Santo Ângelo, que além de mais 4 municípios, podem se cadastrar, né, aqui em Santo Ângelo, se habilitar e acolher crianças e adolescentes aqui do nosso município. No ano de 2017, então, a gente tinha um espaço próprio, mas era muito pequeno, né, então, sentiu-se a necessidade de um espaço maior, então a gente ganhou esse espaço, né. Nesse mesmo dia, até no dia da inauguração, aqui, ocorreu o primeiro acolhimento direto. Então, assim, que funciona até hoje, assim. Como é que ocorre o acolhimento? O plantão do Conselho Tutelar, ele nos liga, né, para a equipe, né, que está a técnica de plantão, nos passa o perfil dessa criança, desse adolescente, se é grupo de irmãos, né, a gente entra, então, em contato com a família acolhedora, conforme o perfil da família, né, faz uma análise dessa criança, como é que é as demandas e tal, e a gente entra em contato e encaminha diretamente essa criança para a família acolhedora. Então, não passa mais pelo abrigo, ela sai da sua família de origem, né, devido a uma situação de violação de direitos, e é encaminhada diretamente às nossas famílias acolhedoras. O plantão, antes de a gente ter o telefone de plantão, então eram os nossos telefones particulares, que a gente dava suporte para as famílias, mas então a gente sentiu a necessidade, como o serviço é de alta complexidade, ele tem que funcionar 24 horas, de ter um telefone de plantão e as técnicas, né, que fizessem esse plantão. Depois, então, no ano de 2018, se revoga a Lei 3.625, e é feita a criação da Lei 4.256, né, proposta também pelo doutor Renato, né, conforme
vinham as demandas, os desafios, então a gente sentiu a necessidade de ampliar o subsídio para famílias que acolhem crianças com demanda de saúde, né? Porque a gente tem bastante crianças com deficiência, crianças que fazem tratamento para HIV, então se sentiu essa necessidade. E também que a gente, inicialmente, a família para se habilitar, ela tinha que ser maior de 21 anos, foi reduzido então para 18. E dentro dessa lei, então, foi colocado, refeito o artigo 6º, né, da comarca também. Depois, no ano de 2018, por intermédio, né, o doutor Renato, que mediou o carro nosso exclusivo, a gente, então, recebeu uma doação do Ministério Público do Trabalho. Antes, o nosso carro era compartilhado com o CREAS, né, em função da demanda, da complexidade que é o trabalho. Infelizmente, a gente estava tendo muita dificuldade e sentiu a necessidade de ter um carro exclusivo, né. Também em 2018 a gente passou então a ter 2 equipes, né? Até então estava eu e a psicóloga Giovana, nós duas, já trabalhando extrapolado, né? Porque 15 famílias acolhedoras e 15 de origem, que prevê as orientações técnicas para cada dupla, e nós já estávamos com 50% a mais disso, então a gente passou a ter as 2 equipes. Em 2019 também a gente passou a contar com uma psicopedagoga, né? A gente sabe que as crianças e adolescentes, elas vêm com uma demanda bem gritante na aprendizagem, e é muito necessário, é bem importante esse profissional, né? Ela faz todo o acompanhamento da criança, ajuda nas atividades, ajuda a família acolhedora, né? Faz reuniões, né, na escola, e a gente vê que é bem importante esse profissional aqui dentro. Desde a implantação, desde o ano de 2012, né, a gente tem uma tabelinha aqui, já se passaram pelo acolhimento 157 crianças e adolescentes, né? Hoje a gente está com 35 acolhidos em 22 famílias acolhedoras. Então, hoje, fiz ali a regra de 3, o município conta com 85% dos acolhidos em serviço de acolhimento familiar e 15% em acolhimento institucional. Pode ser que tenha mudado um pouquinho, porque às vezes ocorre acolhimentos, desacolhimentos, tanto que nós, no abrigo institucional, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho do nosso trabalho, né, enquanto equipe técnica, né? Quem entra no serviço, ela tem que se apropriar, né, da legislação, das nossas orientações técnicas, do nosso plano de trabalho, do nosso projeto político-pedagógico, né? Isso é bem importante que a equipe esteja por dentro, né, de como é que funciona realmente o serviço, né? Outra questão é uma equipe comprometida, que saiba trabalhar, que tenha perfil para trabalhar em equipe, né? Porque as nossas decisões são em conjunto, os nossos relatórios são todos em conjuntos, né? Os nossos desafios, né? Tudo que a gente vai enfrentar aqui e esse suporte que a gente presta para as crianças e adolescentes é em conjunto. Uma equipe que tenha disponibilidade de horário, né? Que tenha uma sintonia, é bem importante para o sucesso do serviço. Outra questão que é bem importante, né, que nós, enquanto equipe, a gente possa sempre estar recebendo uma formação continuada, né. Também, então, a equipe aí, a gente faz o cadastramento, habilitação e capacitação das famílias acolhedoras. Eu vi que tinha uma pessoa que perguntou se era o judiciário que fazia. Na verdade, no início do serviço aqui em Santo Ângelo, a gente ia fazer a habilitação, encaminhava para o judiciário fazia uma audiência de habilitação dessas famílias. Hoje não é mais necessário isso. Hoje nós fizemos aqui a habilitação, capacitação, né, cadastramento, e quando ocorre o acolhimento, que a gente encaminha, então, a documentação da família acolhedora, né. Nós, enquanto técnicos, também a gente proporciona a capacitação continuada dessas famílias acolhedoras, né? Chamamos, às vezes, outros profissionais, mas é bem importante, né, essas reuniões, essas formações das famílias acolhedoras, né?
A gente faz a elaboração do PIA, né, que conta todo o histórico da criança, as demandas, estratégias né, durante o acolhimento familiar, estratégias de reinserção familiar. Né, a gente tem um mês para elaborar esse PIA, né, normalmente dá umas 10 páginas, é um documento bem complexo, né, que é em cima dele que a gente vai trabalhar, né, ao decorrer do acolhimento. Né, a gente também faz o acompanhamento sistemático, né, sistemático porque tem que ser um acompanhamento contínuo, né, exige para o sucesso, né, para dar certo o acolhimento, para ter êxito, a gente precisa, né, fazer um acompanhamento sistemático e nas famílias acolhedoras e nos acolhidos, né, porque eles vêm com uma bagagem, né, muito grande e é bem importante esse acompanhamento da equipe técnica. Também encaminhamos fizemos encaminhamentos para a rede. É importante a gente conhecer toda a nossa rede, como ela funciona, né, para encaminhar as demandas dos nossos acolhidos. Encaminhamos, então, relatórios ao Judiciário e ao Ministério Público. Esses relatórios funcionam assim, a gente encaminha... As audiências concentradas são a cada 3 meses. Então, antes disso, a gente sempre encaminha um relatório. Mas, se a gente tem alguma situação e vê a necessidade de encaminhar outros relatórios, a gente encaminha. Se vê que é possível em integração familiar, a gente vai encaminhar um relatório antes também. A gente também faz, então, um acompanhamento psicossocial, né? Somos 2 equipes, né? Formada sempre um psicólogo e o assistente social, né? Tem o acompanhamento das nossas psicólogas, a Giovana e a Jéssica. Porém, assim, é bem importante frisar que o profissional do SUAS, ele não faz atendimento clínico. Então, se há necessidade, né, de uma criança ou adolescente necessitar desse atendimento, a gente vai buscar na rede, então. Como eu já tinha falado da nossa psicopedagoga, então ela faz todo um acompanhamento nas escolas. Visitas domiciliares, né? Então, nas famílias acolhedoras, né? A gente faz visita nas escolas, né? Nas instituições onde CAPS, APAI, a gente faz reuniões e visitas nesses locais para ver como é que está o atendimento, né? Das crianças, né? Nas famílias acolhedoras, famílias de origem, como é que a gente faz essas visitas, assim? Cada caso é um caso, às vezes é uma vez por semana, cada 15 dias, uma vez por mês, né, conforme a necessidade. A gente participa de audiências, né, as concentradas e, enfim, outras, e a de destituição do poder familiar, né. Realizamos, então, um acompanhamento e encaminhamento da família de origem extensa, visando sempre a reintegração familiar, né, a prioridade sempre vai ser a reintegração familiar. E quando a gente vê que isso não é possível, então a gente faz, né, os nossos relatórios sugerem, então, a destituição do poder familiar. Hoje somos 4 técnicas, né? Eu e a Giovana somos uma dupla, a Josi é assistente social e a Jéssica psicóloga é a outra dupla. A gente tem um fluxo, né, do nosso acolhimento, né? Primeiro, o Conselho Tutelar recebe autorização judicial, o Conselho Tutelar liga para o nosso plantão, né? Quem sempre realiza o acolhimento, quem vai na casa da família de origem, é o Conselho Tutelar, né? E daí ele entra em contato conosco, nós entramos em contato com as nossas famílias acolhedoras, né? E encaminhamos, então, as nossas crianças, os nossos adolescentes. Aqui a gente tem um checklist depois da documentação que tem que encaminhar para o judiciário. Temos um prazo também para encaminhar, né? Temos o suporte do plantão do judiciário, se a gente precisar. Né? Agora, então, eu vou iniciar falando um pouquinho dos benefícios, né, enquanto nós, equipe técnica, no decorrer do nosso trabalho, que a gente percebe, né, e que a gente vê, né, mudanças, né, nessas crianças, nesses adolescentes. Então, o acolhimento, ele é uma alternativa mais humanizada, que permite, né, que as crianças e adolescentes eles recebam um atendimento individualizado, cercado de cuidados e de afeto, né. Vocês sabem que no acolhimento institucional, né, na verdade, essa atenção ela é mais coletiva, então o acolhimento familiar, né, esse atendimento ele é mais digno. Outra questão que a gente vê benefício, o sentimento de pertencimento. Quando a gente habilita uma família acolhedora,
né? A gente sempre coloca para ela como é importante toda a família estar de acordo, né? Inclusive a família extensa dela, porque essa criança vai conviver com toda a família dela, inclusive a extensa vai ser um suporte, muitas vezes para auxiliar nos cuidados, né? Então, se a família acolhedora tem filhos, essa criança ela não pode ser tratada diferente, né? Ela vai conviver em comunidade, participar de eventos, festa, vai viajar junto, ela vai ter festa de aniversário. Então, assim, ó, essa criança ela tem que se sentir pertencente. Como é que a gente observa, né? Que ela já se adaptou, ela está se sentindo pertencente na família, né? Durante os atendimentos, aqui a gente percebe, a minha família faz desenho já né, colocando a família acolhedora, o nosso carro, a nossa casa, o nosso cachorro, sabe? É assim que a gente vai perceber, né, que já ocorreu a adaptação e que essa criança se sente pertencente a essa família, que é muito importante nesse momento que ele chega, né, na família acolhedora, e ele se sente bem acolhido, bem amado, né? Outra questão que a gente vê de benefício, né, contribui para o desenvolvimento da autonomia nos nossos adolescentes, né? Então, hoje, os adolescentes maiores de 14 anos estão todos inseridos no mercado de trabalho, né? Outros estão no mercado de trabalho e já estão fazendo algum curso, né? Pensando no empoderamento deles, né? E no desenvolvimento da autonomia deles, que a gente já pensa no futuro. Caso esse acolhimento se prorrogue, eles tenham que ficar até os 18 anos, né? Que eles possam sair daqui depois caminhando com as suas próprias pernas, né? Construir sua família, poder, né, se sustentar, sobreviver, né, sozinhos. Algumas mudanças que a gente percebe também no comportamento deles e hábitos bem significativas, é que eles chegam para nós sem rotina familiar, sem hábitos de higiene, né? Não tem hábito de tomar banho, não sabe às vezes usar o banheiro, né? Essa questão da dificuldade na aprendizagem é bem gritante, compulsão na alimentação, né? As condutas, né? O comportamento agressivo, tanto verbal quanto físico, mentiras, né? A gente percebe que, claro, o histórico de vida dele não se apaga, né? A gente sabe, não se passa uma borracha depois que vem para o acolhimento familiar e esquece o passado deles, né? E também não dá para pensar que depois que vem para o acolhimento familiar, né, ele não vai mais, vai ser um ambiente positivo, claro, né? Uma família que vai passar todos os valores, vai dar limites, mas que também não dá para esquecer que ele tem essa história de vida e tem que ser respeitada. Mas a gente vê essas mudanças bem significativas, né? Outra questão é a capacidade de resiliência ali, antes quando o doutor Renato estava falando, né? Eles, no decorrer do acolhimento, eles desenvolvem a capacidade de resiliência, né? Sabem lidar com os problemas, se adaptar às mudanças, né? Essa questão do vínculo, né? De criar novos vínculos, o que é bem importante, né? Para a vida deles, enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto futuros adultos, né? Futuras pessoas que, né? Na nossa sociedade. A gente vê que eles desenvolvem isso e quando falam, né, depois do desapego, vai ser encaminhado para a família de origem, vai ser encaminhado para adoção, ele vai sofrer. Na verdade, assim, nós, enquanto equipes, aquilo que o doutor Renato falou, quem mais sofre é a família acolhedora, né? Eles indo para um ambiente onde eles são amados, são cuidados, são respeitados, né? Tem tudo, né, que eles precisam, eles vão se adaptar. E a gente vê que assim não há um sofrimento, né, da parte deles, não há uma resistência deles em serem inseridos na família adotiva, em retornar para sua família de origem. Outra questão, outro benefício, assim, falando dos bebês, hoje os bebês, né, todos vêm para nós, né, como é importante nos primeiros anos de vida, né, ter essa referência, né, uma referência materna, que a gente diz, uma pessoa de referência, e não vários cuidadores, né, para essa criança, que isso vai minimizar traumas futuros, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, na questão do vínculo e alguns autores ali que a gente estuda, a gente lê, se baseia neles.
Então, aqui a construção de vínculo, né? Então, apego, desapego. Né? A gente sempre fala para as nossas famílias acolhedoras, né? Para ser família acolhedora é imprescindível se apegar. Não tem como ser família acolhedora se não tem uma predisposição para dar e receber afeto, né? Ela tem que estar disposta a isso. E o que a gente vê, assim, todas as nossas famílias, elas se apegam às crianças, não importa a idade, até o adolescente, né? As nossas crianças, nossos adolescentes se apegam às famílias acolhedoras, né? E isso é algo saudável, é algo bom, é algo importante, é algo que eles precisam para o desenvolvimento da vida deles, né? Então, assim, ó, muitos autores usam. O John Bowlby, ele foi um psicólogo, psicanalista e psiquiatra, e ele desenvolveu nas suas literaturas a teoria do apego, né? E ele fala disso, dessa importância dessa figura materna, né, nos primeiros anos de vida, né, para não desenvolver traumas futuros, né? Ali ele fala de distúrbios psiconeuróticos, da personalidade, né, capacidade, então, né, de estabelecer vínculos, né? Então, o quanto é importante nessa primeira fase da vida, né, essa criança ela estar inserida numa família, né, ter um cuidador de referência, e não, né, a rotatividade que muitas vezes acontece no acolhimento institucional, né? Ela tem vários cuidadores, ela não tem uma referência. Então, fica prejudicado, né, essa questão do apego, essa questão de conseguir, né, construir, estabelecer vínculos. Outra pesquisa é da Universidade de Harvard, os órfãos da Romênia. Então, a Romênia tinha muita criança institucionalizada, e uma pessoa do governo de lá, né, então, achou importante ter a ciência do lado dele, né, para comprovar, né, como é nocivo, né, como o acolhimento institucional pode, né, prejudicar a formação, o desenvolvimento, né, das crianças, dos adolescentes, depois, né, adultos, né. Então, eles fizeram uma pesquisa que durou 13 anos, né, a Universidade de Harvard, e tem até um vídeo, acho que foi colocado ali na bibliografia, existe um vídeo, Os Órfãos da Romênia, que é bem interessante, que quem quiser assistir, olhar, é bem impactante, né? Então, ele colocou que demonstra que crianças abrigadas por tempos prolongados, principalmente nos primeiros anos de vida, têm déficit cognitivo significativo, a diminuição de QI, o aumento de distúrbios, né, psicológicos, redução da capacidade linguística, dificuldade de criação de vínculos afetivos, né, crescimento físico atrofiado e inúmeros outros sérios problemas, né? Então, a possibilidade de viver numa família, de ter essa atenção individualizada, ela pode, né, quanta coisa ela pode, né, pode evitar, né, dessa criança ter, né? Também há pesquisa, né, durante a pesquisa, eles colocam apenas 18% das crianças institucionalizadas, 42 meses depois, porque eles saíram do acolhimento e eles continuaram acompanhando essas crianças lá na Romênia, né? Mesmo depois disso, só 18% conseguiu criar vínculos seguros, sendo que as crianças que estavam em acolhimento familiar, 68%. Olha como é gritante essa diferença. Né? Então, agora eu vou falar um pouquinho do desligamento, que é uma preocupação, né, do desligamento, quando a criança sai, então, do acolhimento familiar, né, que ele é provisório, né, que quando a criança, ela entra, a criança que já entende, né, o adolescente, ele é explicado, né, acompanhado, nos acompanhamentos, a gente sempre vai conversando com ele sobre essa provisoriedade, com a família acolhedora, né. Quando a criança retorna para a família de origem, então, o Stance e técnicas que fizeram essa missão. Né? Então, com a família de origem, Stance ela já tem vínculo, né? É bem mais tranquilo, ela faz aproximação aqui no programa, a gente encaminha ela para passar final de semana, então, assim, um retorno vai ser bem mais tranquilo. Quando é a adoção, então, a gente tem a equipe técnica do judiciário, na verdade, que faz esse trabalho, a gente entra, né, dando um suporte, né, e no decorrer do acolhimento, a gente vai também deixando
a criança, né, o adolescente que entende a par de como é que está a situação do processo, explicando que a família dele não, né, não vai poder retornar para a família dele, então que ele vai ser encaminhado para adoção, né, para uma família que deseja muito, né, ter um filho que vai amar muito ele, que ele vai ter tudo o que ele precisa, né, então a gente faz todo esse trabalho, né, com ele, e depois entra a equipe técnica, então, do judiciário. O que ocorre? A família adotiva, ela é uma família estranha, uma família nova, né? Mas isso é feito de forma gradativa, né? Permeado de intervenções nossas enquanto profissionais, né? Então, o que a gente percebe, assim, nas adoções, às vezes uma insegurança das famílias adotivas, né? Da parte delas, dessa insegurança do quê? De construir vínculo, né? Mas a gente percebe que as nossas crianças, elas vêm para o acolhimento, elas também têm que construir vínculo, né? E quando elas vêm para o acolhimento, elas são retiradas ali, né? Imediatamente, não tem uma adaptação na família acolhedora, né? E elas conseguem construir vínculo. Então, assim, mas às vezes é uma insegurança da família adotiva na questão da construção do vínculo, né? Claro, ela sabe que a família, né, acolhedora tem um vínculo forte com a criança, mas a família acolhedora, ela sabe que ela vai ter que auxiliar nesse momento, que é um momento bem delicado, né? E a gente, assim, percebe, agora a gente está com até 2 encaminhamentos em andamento de adoção, né? Uma menina de 9, um menino de 8 anos, que está muito tranquilo, estão indo bem, eles já querem ser inseridos na família adotiva. Então, assim, é um processo gradativo, né, para evitar, né, traumas futuros também, né, de muito cuidado de nós, das duas equipes, né. A Aline é a psicóloga do fórum, que faz o atendimento das nossas crianças também, né, e ela, quando percebe que está tudo bem, que está tudo ok, recém é feito o encaminhamento, então é tido muito cuidado, né, nessa questão. Os obstáculos e desafios, ali a Silvia aquele dia tinha falado, nos pedido, né, o que a gente percebe, então, a gente precisa, né, sensibilizar a sociedade, né, porque a gente ainda escuta muito das pessoas, se eu me apegar à palavra eu, né, hoje a gente vê aqui no nosso serviço a dificuldade de conseguir famílias para acolher adolescente, né, em função das demandas, né, de tudo que envolve o adolescente. É um desafio que a gente tem aqui em Santo Ângelo ainda, é conseguir captar famílias com esse perfil. A nossa rede, ela precisa conhecer melhor o nosso serviço, né, ainda existem alguns preconceitos que a gente enfrenta aí em alguns locais, né. Um grande desafio é o trabalho com a família de origem, né, muitas vezes elas não respondem, né, às nossas estratégias, às nossas orientações. Muitas vezes as crianças, os adolescentes, eles querem muito retornar, tinham um bom vínculo com a família de origem, né, isso é bem delicado trabalhar isso. Né, outra questão também que é fundamental a valorização e reconhecimento desse trabalho por parte da comunidade, né, a fim de não só de incentivá-lo, mas também de contribuir para o desenvolvimento do nosso serviço, né. A gente vê hoje nossas famílias acolhedoras são as maiores divulgadoras do nosso trabalho, né? Elas que a gente até no município de Vitória das Missões, nós temos várias famílias no interior, comunidades, assim, onde várias famílias estão habilitadas e que acolhem as nossas crianças. E a gente vê isso de forma bem positiva. Entre eles vão se passando e cada vez vai surgindo novas famílias, né? Os nossos maiores divulgadores, então, são as nossas famílias acolhedoras. Finalizando, então, com 2 frases, o que se faz agora com as crianças é o que elas farão depois com a sociedade, né? Isso é para se pensar. O acolhimento familiar, então, ele é um gesto de amor, né? É isso, então. Espero que tenha ajudado. Acho que ficou um pouquinho longa a minha fala. Mas é que é um assunto técnico, né? E essa parte da Marla, eu acho que não, Marla. Acho que tu foste ótima, deu bastante informação. Tem uma dúvida da Adriana Costa, que é a nossa colega lá de Carazinho. Ela perguntou sobre a interlocução com o judiciário.
sobre como é que se dá isso, que às vezes recorrem ao Ministério Público para fazer a intermediação, mas que talvez um canal mais direto fosse melhor construído. Não sei como é que é a tua percepção daí, Marlon. Como é que é a pergunta? Eu não entendi. A dificuldade de falar direto com o Poder Judiciário sobre o andamento dos processos, enfim, quem é que faz essa interlocução? Tem alguma equipe ou é direto com o juiz? Não, assim, a gente tem até o Renato suporte, nós aqui, o serviço tem esse suporte do Ministério Público, tem o suporte do Judiciário, a gente encaminha e-mail, solicita, agenda atendimento lá, né, com eles, a gente tem acesso. Hoje, como tem o EPROC, a gente ganha uma chave de acesso para ter acesso ao processo, né, uma autorização. E para nós aqui, a gente tem, sempre tivemos o apoio do MP e do Ministério Público, né, uma relação muito boa. Mas eu acho que essa ideia foi muito boa, chave de acesso. Acredito que o sucesso do programa hoje aqui é em função, né, desse engajamento do nosso judiciário, do nosso Ministério Público também, né? Muito bom, muito ótimo aqui. Isso, eu acho que essa ideia é de termos esse acesso. O EPROC é um desafio à parte, né? Mas se a equipe já tem, pode talvez ter algum tipo de previsão. A questão da Adriana que ela falou que aqui é a previsão do desligamento, por exemplo. Diga, Marco. Luciana, a gente tem um WhatsApp do Gigi aqui, né? Então, a gente tem o WhatsApp do Dr. Luiz Carlos, e-mail, então, qualquer coisa a gente se socorre, né? A gente encaminha. Como sempre, somos humanos, não adianta, essas instituições, elas só funcionam por conta das relações pessoais, isso é algo bastante óbvio que a gente consegue ver no dia a dia, né? Parabéns, Marla. Então, eu vou propor aqui uma ferramenta para a gente fazer um teste. Enquanto está fazendo, doutora Luciana, posso só fazer uma observação? Diga. Eu acho que tem uma questão que acho que talvez não tenha sido ainda pontuada aqui, é que uma das delicadezas do serviço é justamente são as condicionalidades das famílias acolhedoras, ou seja, aquilo que elas dizem para a equipe, né? Até aí eu vou, isso eu posso fazer, e que tem a ver com isso que a Marla dizia, nós temos dificuldades para colocação de adolescentes, nós temos dificuldades para colocação, né, de determinadas situações, daqui um pouco um adolescente que tem uma situação de uso de substâncias, ou que tem alguma situação, entre aspas, comportamental, que pode causar maior dificuldade. Então, isso é, de fato, uma questão bem importante, né? E por isso, muitas vezes, é uma caminhada, como tem sido feito ali em Santo Ângelo, como o Passo Fundo está fazendo, de ir ampliando o serviço de acolhimento e reduzindo o acolhimento institucional, porque para municípios maiores, de fato, é bem importante ter um portfólio de alternativas num primeiro momento, para poder criar essa cultura, essa condição de acolhimentos mais alargados, né? Alargados no sentido dos perfis. Então, acho que isso é bastante importante, porque, de fato, essa condicionalidade da família precisa ser respeitada, ouvida, acolhida, né? Porque ela tem que se sentir confortável dentro daquilo que ela vai assumir. Então, é um processo também esse avanço aí na relação com as famílias. Isso eu acho uma coisa importante. E outra é de que ele é um programa, embora ele vá ter, às vezes, né, a gente diz, ele é um programa de custos inferiores, ele é mais barato, isso é uma coisa interessante para o gestor. De fato, ele não vai ter custos, às vezes, tão elevados com relação a cuidadores, espaço físico, etc., mas ele sempre vai exigir o aporte público, né, e as condições necessárias para sua execução. Acho que isso é bastante importante, né? Porque nós já tivemos experiências no passado com as famílias substitutas. Isso não é novo no Brasil, isso vem com outra faceta hoje mais profissionalizada e dentro da política pública. Então, isso é bastante importante, acho que, da gente cuidar, né? Quem viveu mais já viu esses momentos do passado. Bom, gente, vamos. Eu só precisava que vocês entrassem nos celulares de vocês, se vocês estiverem
não no computador vai ficar mais difícil, mas quem estiver no computador, use o celular para entrar nesse site do menti.com. E quando precisar o código, coloque em 7635-1228. Tá, e aí quem estiver entrando, manda um coração, por favor. E daí eu vou vendo quantas pessoas tem. Aqui eu já tenho 2, já tenho 3. Ótimo. 9. Daí quando a gente chegar no 10, a gente começa. Eu vou propor para vocês algo assim um pouco mais interativo. Vamos ver. Vamos ver, pessoal, se vai dar certo. Como é que vocês estão se sentindo agora, tá? Neste momento. Pode me mandar qualquer palavra aqui. E quando quiser, só enviar. Olha só, que bacana. Tranquila, esperançosa, bem, realizada, feliz. Emocionada, eu também estou muito emocionada, pessoal. Hoje foi um evento muito bacana para nós aqui também, né? Eu imagino que para vocês também tenha sido. E agora a gente vai fazer uma questão, tá? A gente preparou 3 questões, era quase. Vocês já tiveram acesso a esses dados, né? Mas, enfim, temos aqui já alguns participantes dessas nossas questões. Podem botar ali para a próxima questão. E aí a gente já tem alguns participantes. E vamos lá para a nossa primeira questão. Quem responder mais rápido ganha mais pontos. Quantas unidades executoras das 380 vocês acham que estão no Rio Grande do Sul? Das 380 unidades de acolhimento familiar que existem no Brasil, né, dos municípios. Quantas estão no Rio Grande do Sul? Muito bem. Olha só. Vocês aqui prestaram atenção, pelo visto. A Ana foi a mais rápida. Vamos ver a segunda, então. Quanto aos diversos tipos de acolhimento, os municípios gaúchos recebem financiamento da União. Quantos são esses municípios? Quantos vocês imaginam que sejam que recebem algum tipo de auxílio da União em relação a todos os acolhimentos, tá? Não só o acolhimento familiar. Isso aí, pessoal. Apenas 87, tá? Acolhimentos institucionais aqui incluídos. Vamos ver quem é que foi a primeira ou o primeiro dessa vez. Então, nós temos a Silvia como primeira e a Ana também. Ok. E agora a nossa última pergunta é: do levantamento feito esse pelo MP, quantos municípios possuem lei sobre o acolhimento familiar, mas não executam o programa? Esse feito por nós, um levantamento próprio daqueles que nos responderam. Tem lei e não tem programa. Olha só, 20 municípios a gente chegou, tá? Então, são 20 municípios que ainda aguardam aquele empurrãozinho a mais. Vamos ver quem é que a gente tem aqui no final da nossa história, quem ganhou o nosso pequeno quiz. Olha só, Metal, agora a gente não sabe quem é o Metal. Parabéns, Metal, não se sabe quem é. Mas fica aqui a mensagem para vocês. Desistir, eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço nas minhas pernas e mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Então, com essa mensagem de felicidade, eu volto aqui para a sala. Deixa eu achar vocês aqui, achei. E é isso, pessoal. Queria, então, desejar um feliz dia para todos, agradecer profundamente os participantes aqui. Silvia Tejadas, que bom te ter conosco no nosso centro de apoio. Renato Moura Tirapelli, desde 2004, com bem mais cabelo, né, Renato? Mas já era um querido e agora a gente se enche de orgulho te ouvindo. Marla, meus parabéns, sempre muito sóbria na condução,
Fiquem todos aí, os nossos assistentes aqui do YouTube, então fiquem sempre muito à disposição para utilizar o Serviço Centro de Apoio. O que for possível e o que for alcançável, nós estaremos lá para fazer, tá, pessoal? Muito obrigada, equipe CEAF. Um grande beijo para todos. Obrigada, tchau. Até. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.